Virando Amigo orgulhosamente apresenta... Kids. Um átomo é a unidade básica de matéria. Ou seja, exemplificando, imagine uma parede. Óbvio, essa parede é composta de tijolos. Então, imagina os tijolos como se fossem átomos. Então, a parede é feita de vários átomos, que são os tijolos. Por isso que é a unidade básica. Só que é o seguinte, esse tijolo, se eu considerá-lo como um átomo, ele não pode ser dividido. No átomo eu tenho essa região central aqui que eu chamo de núcleo. O núcleo tem as partículas positivas, que a gente chama de prótons. Temos também partículas neutras, que chamamos de nêutrons. Muito bem, então tem um núcleo parado ali no centro, e dentro desse núcleo eu tenho partículas positivas, que chamam prótons, e partículas neutras, que chamam nêutrons. Então nós vamos enxergar o átomo de outra maneira. Dessa maneira agora. Ok, já sabemos sobre o núcleo. Eu tenho umas partículas em movimento em volta, que são as partículas negativas, que se chamam elétrons. Então, sempre os elétrons se movimentam. A grande curiosidade é o seguinte: existem vários elementos. Qualquer coisa material que você tocar, que você segurar, é constituído de átomos. E os átomos são diferentes. A gente sabe que se segurarmos um relógio, ele pode ser de plástico, de metal, de um plástico mais duro, de um plástico mais mole, que vai ser diferente de um livro, que vai ser diferente de uma lâmpada, que é diferente de um caneco, que é diferente do café que está dentro do caneco. Então, por que eles são diferentes? Qual é essa diferença? A diferença é que cada objeto que eu falei é constituído de um elemento diferente. E o que caracteriza os elementos diferentes é o número de prótons, elétrons e nêutrons que eles têm. Então, mais adiante, nós vamos perceber que existe uma tabela relacionando todos os elementos, que é a chamada de tabela periódica. Então, aí, quando eu combino os elementos, eu vou ter os materiais. O plástico é combinação de determinado material, o cimento que faz a parede também. Então, isso que vai caracterizar. Primeiro, temos que saber como consultamos essa tabela. Quando você pegar uma tabela periódica, a gente tem que entender primeiro o que significam os dados que nós temos na tabela. Então, para nossa referência aqui, esse número 1 aqui representa o número atômico do elemento, ok? E ele vai ser representado pela letra Z. O número atômico do elemento é a mesma coisa de eu dizer que é o número de prótons que ele tem. Então, eu estou olhando o elemento hidrogênio. Eu sei que o hidrogênio tem um próton apenas. Esse H aqui é o símbolo do elemento. Então, eu posso escrever elementos que tem um símbolo com uma letra só: hidrogênio, carbono, flúor. Toda vez que o elemento tem uma letra apenas, essa letra é maiúscula. Mas eu tenho elementos que têm duas letras: cloro, ferro, ouro, entre outros.
Toda vez que o elemento tem duas letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, quando eu estiver consultando minha tabela, a segunda coisa que aparece é o símbolo do elemento. Terceira coisa é seu nome. E aqui embaixo eu tenho a massa atômica, que eu devo sempre arredondar essa massa atômica. Depois que eu arredondar essa massa atômica, eu vou chamá-la de A, que vai ser o número de massa. Vamos arredondar primeiro, entender o que é arredondar. Por exemplo, ali, minha massa atômica é 1,008. Arredondar quer dizer que eu não coloco o número depois da vírgula. Ok? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou observar se o número que está ficando, o primeiro número depois da vírgula que está ficando, é menor que 5. Ele é menor que 5? É. Então, esse número arredondado vai ser 1. Se o primeiro número, à direita da vírgula, ser cortada, é menor que 1, eu excluo os números todos à direita da vírgula. No caso, só ficou um que está à esquerda. 37,621. Vou arredondar. Olha, vou olhar o primeiro número à esquerda da vírgula. Maior que 5 é, então vou arredondar para 38. Se o primeiro número à direita da vírgula, a ser cortado, a ser arredondado, é maior que 5, eu corto o número todo, só que eu aumento 1 à esquerda da vírgula. Então, nesse caso, ficou 38. 37 mais 1. Então, se o primeiro número à direita da vírgula é menor do que 5, eu mantenho o número sem alteração. O número arredondado com 0 casas decimais será 19. Agora, se o primeiro número depois da vírgula a ser cortado é maior que 5, eu aumento 1 aqui. Então, 41 mais 1, 42. Agora, e se o número que for cortado for exatamente 5, né? O número que eu quero cortar é 5. Então eu vou observar o próximo número depois dele. Se ele for maior que 5, eu vou aumentar. Se for menor, eu mantenho. Então esse número aqui ficou 24. O número de massa, que é o A, é exatamente o número de prótons que eu tenho, que eu chamei de número atômico, Z. Z é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então vamos lá. Eu tenho um elemento aqui que chama flúor, aquele mesmo que tem na pasta de dente, ok? Eu sei que isso aqui é o quê? O número atômico dele. Sei que o número atômico dele é 9. Então Z é igual a 9. Então quer dizer que ele tem 9 prótons, 9 cargas positivas. A massa atômica dele é 18,998, que vai ser o número que vai ser cortado aqui é maior que 5. Então eu aumento. Então quer dizer que o número de massa dele vai ser 19. 18,998, 19. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no núcleo, onde eu tenho prótons mais nêutrons, e eu vou escrever prótons não com a letra P, mas com a letrinha Z, isso vai dar meu número de massa. Então,
O número total de prótons mais nêutrons tem que ser 19. E eu sei que eu tenho 9 prótons. E eu quero descobrir quantos nêutrons. Então, eu tenho 19 menos 9, 10 nêutrons. Então, veja acima o desenho do núcleo do flúor. Vamos fazer mais um para ver se a gente entendeu. Berílio. O berílio contém 4 prótons, que é chamado de número atômico 4. O símbolo é Be, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. E a massa atômica dele é 9,0122. O primeiro número que vai ser cortado é 0, menor que 5. Então o número de massa dele vai ser 9. Número de massa quer dizer o quê, né? Quer dizer o tanto de prótons que eu tenho mais tanto de nêutrons. Então, se o total de prótons mais nêutrons é 9, e eu sei que eu tenho 4 prótons, quantos nêutrons eu vou ter, não é? O número de nêutrons é 9 menos 4, 5. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.